Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ItaúsaCast. Nós acabamos de divulgar os resultados do segundo trimestre e hoje eu tenho a companhia do Alfredo Setúbal, o nosso CEO, para a gente comentar um pouco sobre esses resultados, que foram resultados muito positivos, né, Alfredo? Muito positivos, Viviane. Mais um trimestre de resultados grandes, importantes, todas as nossas empresas com boa performance, todas operando em níveis adequados, acima dos seus orçamentos, apesar de um cenário econômico e político e geopolítico internacional bastante desafiador. Eu ia comentar isso com você, né, que a gente estamos passando por um cenário mais desafiador. As nossas investidas apresentaram resultados sólidos e resilientes. Na sua visão, continuaremos entregando resultados consistentes nos próximos períodos, né? Você acredita que essa seja a tendência para daqui para os próximos trimestres? Eu acho que sim. A gente tem um cenário econômico aqui no Brasil de um crescimento de 2,5%, não é excepcional, mas é positivo. Inflação razoavelmente controlada na faixa de 4, 4,5%, o que dificulta um crescimento maior e uma performance ainda melhor das nossas empresas é a taxa de juros. A taxa de juros continua e deve continuar aí acima dos 10% ao ano, e isso traz reflexos das despesas financeiras, a dificuldade de alavancagem, dificuldade das pessoas e das empresas de terem mais crédito mais barato, mas de qualquer forma a gente tem conseguido navegar bem nessas águas turbulentas. E Alfredo, no segundo trimestre de 2024, a Itaúsa registrou um lucro líquido recorrente de 3,6 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 22% em comparação ao mesmo período de 23. Você poderia comentar sobre esses resultados e o que impulsionou esse desempenho positivo? O que a gente poderia citar dos resultados das nossas investidas que influenciaram, né, para esse resultado da Itaúsa? Eu acho que, sem dúvida, o nosso grande investimento no nosso portfólio é o Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco tem tido uma performance muito boa ao longo dos últimos trimestres, principalmente quando nós comparamos com os grandes bancos tradicionais e mesmo os bancos novos, as fintechs digitais. Acho que o banco soube se adaptar a uma nova conjuntura, a uma nova concorrência, aos novos desafios e tem mostrado performance bastante positiva, com mudança de cultura, com mudança de tecnologia e principalmente com controle de riscos e da nossa inadimplência muito bom. E eu citaria também que as empresas, de um modo geral, estão com um desempenho melhor. Citaria a Alpargatas, que teve um ano passado bastante difícil, esse ano já bem melhor, com redução de dívida, crescimento do EBITDA. Então a gente vê uma performance já bastante mais saudável da Alpargatas. Mas de um modo geral, é importante realçar que todas as empresas estão operando acima dos orçamentos internos que cada uma delas tem. Então, apesar das dificuldades, estamos conseguindo resultados positivos. E eu gostaria de falar com você agora sobre gestão de liquidez, né? Esse é um tema que a gente vem tratando muito, falamos no Resultados em Foco. Esse é um processo que começou em 2022 e agora em 2024, com o objetivo de alongar e reduzir o custo médio da nossa dívida, anunciamos em julho a 7ª emissão de debêntures de 1,3 bilhão, cujos recursos serão utilizados para pagarmos antecipadamente a 3ª emissão em dezembro. O que esses movimentos de liability management trouxeram à holding? Gostaria que você comentasse. Sim, a gente vem desde 2022, a gente tinha um cenário, que é um cenário que está se concretizando, de um crescimento relativamente baixo da economia, com inflação razoavelmente controlada, mas com taxas de juros muito altas. Para a Itaúsa e para as nossas empresas, a taxa de juros são despesas financeiras muito grandes. Nós temos todo o nosso passivo muito com emissão de debêntures, então a gente vem desde 2022 reduzindo o nosso endividamento, utilizamos para isso os recursos das vendas das ações da XP, que nós fizemos nos últimos anos, e ao mesmo tempo nós temos administrado o nosso passivo, aumentando o prazo de vencimento das nossas dívidas, que são esses debêntures que nós emitimos no mercado de capitais. Então hoje a gente passou de 6 para 7 anos de prazo médio da nossa dívida e uma redução de 2% ao ano para 1,5% ao ano do custo dessa dívida. Isso se reflete numa tranquilidade maior
para os nossos investidores que não teremos amortizações de principal até 2028. E, ao mesmo tempo, teremos menos despesas financeiras, porque o nosso cenário é um cenário de juros básicos no Brasil, com taxas acima de 10%. Uhum. Esse movimento se refere à 7ª emissão agora de debêntures. A 7ª emissão de debêntures que a gente acabou de realizar. A partir de dezembro nós vamos amortizar a 3ª emissão e com isso teremos esse alongamento das dívidas, como eu coloquei anteriormente. Perfeito. Também tivemos o reconhecimento, né, dessa estratégia das as 3 principais agências de rating que nos cobre, né, com avaliação AAA. A gente tem os melhores ratings internos do Brasil, a nossa dívida é toda em reais, emitida no mercado de capitais, através de emissão de debêntures, e as 3 principais agências internacionais que atuam aqui no Brasil dão o maior nível de nota para as dívidas da Itaúsa. Então isso é um componente adicional de tranquilidade para os nossos acionistas e para os nossos debenturistas. Perfeito. Vamos falar sobre proventos? Vamos lá. Durante a transmissão do Resultados em Foco, foi anunciado o pagamento de juros sobre capital próprio no montante de 1,4 bilhão, mas no ano nós já declaramos 1,9 bilhão em proventos. Vamos continuar com a nossa prática, né, de distribuir os dividendos recebidos pelo Itaú Unibanco. Então temos agora, nesse mês de agosto, mais 1,4 bilhão de recursos a distribuir, além dos trimestrais que já fizemos ao longo desse ano. E com isso vamos tendo um dividend yield para os nossos acionistas de 8,6%, 8,9% ao ano, que é um retorno extremamente elevado, né, coloca a Itaúsa como uma das melhores pagadoras de dividendos e de retorno para os acionistas através dos dividendos. Quase 9% ao ano é bastante elevado. E para fechar, Alfredo, quais as principais perspectivas que você enxerga daqui até o final do ano? Olha, a visão que a gente tem trabalhado na diretoria e no conselho de administração da companhia é um cenário mais ou menos equivalente ao que a gente tem visto nesses 2 últimos semestres, né? Economia crescendo 2%, 2,5%, inflação na faixa de 4%, 4,5%, taxa de juros acima de 10%. Pessoalmente, nós não estamos trabalhando com um cenário de aumento da taxa de juros. Esperamos a manutenção da taxa de juros em 10,5%, que ela deve se manter nesse patamar. Então, é um cenário que não é excepcional, mas é um cenário que permite ao banco concessão de crédito, que permite ao banco crescer as suas operações, e é um cenário previsível para que as nossas empresas investidas continuem apresentando resultados acima dos orçados por cada uma delas. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado, Viviane, obrigado a vocês que nos acompanham e vamos continuar trabalhando para que a gente possa continuar trazendo resultados e proventos adequados para todos os nossos investidores. Muito obrigada, Alfredo, e chegamos ao fim a mais o ItaúsaCast. Foi um prazer passar pelos resultados financeiros, comentar sobre as estratégias e todas as iniciativas que reafirmam a nossa posição no mercado. Continue nos acompanhando nas redes sociais, assine a nossa newsletter @Itaúsa. Ela está disponível no nosso canal do LinkedIn e também para conferir a íntegra do Resultados em Foco, a nossa live semestral, acesse o nosso canal do YouTube. Até a próxima!